Glória a Jesus, louvado seja. Pastor Glaucio, por favor, com a palavra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Paz do Senhor. É motivo de muita alegria e responsabilidade estar hoje aqui trazendo a última lição. Primeira lição do nosso quarto trimestre e a última lição da nossa sala mista, né? Aqui nós temos senhores, senhoras, casais, mas a partir de domingo que vem, o pastor Sidney, juntamente com a equipe pedagógica da igreja, vai estar separando as salas. Então essa é a nossa última aula. Primeira aula do trimestre, última aula dessa sala mista, então a responsabilidade é grande. Mas eu quero aproveitar que a igreja ainda está de pé e quero ler o textuário com todos vocês. A leitura bíblica em classe daqui a pouco eu vou estar fazendo, mas já de início vamos ler o textuário. Tema da nossa lição de número 1, a grande comissão. Um enfoque etnocêntrico. Textuário diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. E os irmãos podem se assentar. O ministério de ensino na minha vida começou na escola bíblica dominical. Eu comecei a pregar com 7 anos de idade. 7 anos eu era aquela criancinha que ia nas igrejas sendo convidado para pregar a palavra. Claro que a minha primeira pregação, eu planejei falar meia hora e falei 5 minutos. Mas, desde os 7 anos que eu comecei a pregar. E um dia na sala dos jovens, eu estava na sala dos jovens, na escola bíblica dominical, e o professor dos adultos faltou no dia. E aí não tinha ninguém para ministrar a aula para os adultos, e eu com 12 anos de idade fui convidado para ministrar lá para os adultos. Eu não sabia dar aula, peguei a revista e fiz o quê? Preguei. Abri a revista e preguei lá no bairro Amaral, em Cachoeiro do Itapimirim. Aí enquanto eu estava dando a aula da escola bíblica, o dirigente da igreja chegou. Quando ele chegou, que ele viu, ficou sentado, eu dei aquela aula, que não foi uma aula, foi mais uma pregação, abri a revista e comecei a pregar. Mas ele disse: a partir de hoje você vai ser o vice-professor dos adultos. Eu com 12 anos, dando aula para os adultos. Mas foi muito, muito gratificante para mim, porque ali eu comecei a aprender a diferença de palestra, a diferença de estudo bíblico, a diferença de escola bíblica dominical, a diferença de pregação. Foi ali, aos 12 anos, que o ministério de ensino começou na minha vida. E eu tenho visto de lá para cá o quanto que foi importante aquela experiência na minha formação no ministério de ensino. E hoje aqui, nessa escola bíblica, nessa primeira lição, que é uma lição que trata exatamente sobre missão. Recomendo você comprar a sua revista, você que não adquiriu sua revista. Recomendo você sempre, além de trazer sua revista, trazer caneta, caderno, para estar
anotando, porque a palavra missão significa, no original do latim, significa aquilo que é enviado. Mission, da mesma origem da palavra míssil, né? Míssil, aquilo que você lança. A palavra missão vem de mission, que significa lançar, jogar, enviar. Então a palavra que mais se assemelha à missão, a missionário, no Novo Testamento é a palavra apóstolo. A palavra apóstolo também significa enviar, lançar, emissário, aquele que é enviado. Então, quando você lê a palavra missão, você pode se remitir para a palavra apóstolo, porque tanto o missionário como o apóstolo é aquele que é enviado. No nosso caso, hoje aqui, nós estamos tratando sobre a grande comissão. Falando de comissão, a gente também consegue fazer uma etimologia da palavra. Missão. Com é junto. E missão é tarefa, cumprir, trabalhar. Logo, comissão é cumprir juntos uma tarefa. A grande comissão é estarmos cumprindo junto uma tarefa. Junto com quem? O grande missionário que foi enviado por Deus, o maior de todos os missionários que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Quem foi? Jesus. Jesus disse, quando você entende um pouquinho da linguagem do grego. Ele diz assim, como o Pai me enviou, como o Pai me apostolou, eu também vos envio a vós. No original, como o Pai me apostolou, eu também vos apostelo. Como o Pai me missionou, eu também vos missiono. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a grande comissão é estarmos juntos fazendo a obra de salvação. Jesus veio salvar e ele convida os seus discípulos a dizer, eu vim salvar a humanidade e eu quero que vocês trabalhem junto comigo. Comissão. Trabalhar junto. Eu quero que vocês trabalhem junto comigo na salvação da humanidade. Tem um texto da palavra de Deus, de João capítulo 20, versículo 19 e 22. Quem puder abrir a sua Bíblia, por favor. João capítulo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19 e 22. Capítulo 20, versículo 19 a 22. Posso pegar um desse microfone aqui? Qual deles? Qualquer um? Pronto. Pode ler para mim, por favor, meu pastor? 19 a 22. João 20, de 19 a 22, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Este missionário, ele está entregando 4 chaves para a igreja, após a sua ressurreição. A primeira chave que ele está entregando é a chave da paz. A primeira chave que ele está entregando é a chave da paz. Primeira chave é a chave da paz. Continuando. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Segunda chave que ele está entregando, ele está dizendo, eu estou ressuscitado, eu estou vivo. É a chave da presença. Segunda chave é a chave da presença. Continuando.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Terceira chave, a chave do envio, do apostolado, da obra missionária. Primeiro ele disse: vocês têm paz. Segundo, vocês têm a minha presença. Vocês têm paz, têm a minha presença, então com paz e presença eu estou vos enviando. Quarta chave. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quarta chave, a chave do poder espiritual. Primeira chave, a chave da paz. Segunda chave, a chave da presença. Terceira chave, a chave do envio. Quarta chave, a chave do poder. A igreja tem a paz, a igreja tem a presença de Cristo. Ela é enviada, mas ela é enviada na vida, no sopro do Espírito Santo. E com a vida, com o sopro do Espírito Santo, nós vamos vencer. Quantos podem dizer amém? Obrigado, meu pastor. Pode ficar por aí se precisar. A introdução da nossa revista, vamos lá? A introdução da nossa revista diz assim: neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, o nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Preste atenção nisso que a lição está dizendo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. A interpretação do enfoque etnocêntrico, pastor, que palavra é essa? A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. É simplesmente dizendo sobre as diversas etnias que estão no centro da grande comissão. E sobre esta palavra etnia, o que ela representa, é que nós veremos na aula de hoje. O nosso texto, eu falei que eu ia voltar nele, a nossa leitura em classe, o escritor colocou dois textos. O primeiro texto é o texto de Mateus 28, versículo 19 a 20. O segundo texto é o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Está aí na nossa revista. Mateus 28, versículo 19 a 20. Pode emprestar o microfone do pastor Jadir para ele ler, por favor? Aproveitar os reverendos que estão aqui. Leitura bíblica em classe, Mateus 28, versículo 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para quem gosta de anotar, anote aí que esses dois textos, quando você junta eles, você encontra 6 pilares da grande comissão. Quando você junta a grande comissão de Mateus, capítulo 28, e a grande comissão de Marcos 16, você tem 6 pilares
da grande comissão. Primeiro pilar é o pilar da pregação do evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho do reino. É interessante, queridos, que hoje, quando nós falamos de evangelho, nós que somos cristãos, quando nós falamos de evangelho, a gente tem o sentido religioso. Mas você sabia que na época a palavra evangelho não tinha um sentido religioso? Não. O que significava na época a palavra evangelho? A palavra evangelho era uma notícia nova que o rei mandava. O rei tinha várias províncias. E na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha televisão, nem rádio. A única coisa que eles tinham era cartas. E ele mandava o emissário, que era o arauto, ir nas províncias, e o arauto chegava lá, tocava a trombeta, o povo da província já sabia, opa, tá vindo uma notícia aí. Tem alguma coisa nova aí que o rei mandou pra gente. Aí o arauto abria aquela carta e lia. O nome daquela carta que o arauto lia, do rei, chamava-se Evangelho. Evangelho, no grego. Prepare-se porque eu estou com o Evangelho. Evangelho. Eu estou com as novas do rei. Jesus pegou uma palavra já conhecida da época e disse: assim como vocês sabem que o rei manda para a província o evangelho do rei, prepare-se, porque eu não vim trazer o evangelho do rei, eu vim trazer o evangelho do reino dos céus. Ele está usando uma palavra conhecida da cultura para trazer a cultura do reino dos céus para o reino da terra. Então, o primeiro pilar aqui, juntando esses dois textos, é o pilar da pregação do evangelho. O segundo pilar é o pilar do fazer discípulos. Essa pregação do evangelho é o evangelho do reino a toda criatura. Nós sabemos disso, mas é importante sempre reafirmar, porque às vezes nem sempre tem pessoas... Pastor, por que a Bíblia diz ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Por que está chamando criatura? Porque hoje, se você chegar para alguém e falar assim, ô criatura, tem gente que não gosta. Fala aí, criatura. Tem gente que não gosta. Mas por que o texto diz pregar o evangelho a toda criatura? Simples, porque teologicamente falando, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Os seres humanos só deixam de ser criatura e passa a ser filho de Deus quando ele aceita o evangelho e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Então nós, teologicamente falando, que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos filhos. Quem ainda não recebeu o evangelho é criatura. Então, primeiro pilar é o pilar da pregação do evangelho. O segundo pilar é o pilar do fazer discípulos. Isso envolve não apenas levar pessoas a aceitarem a fé cristã, mas também a ensiná-las e ajudá-las a crescer espiritualmente. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Terceiro pilar, juntando esses dois textos, terceiro pilar da missão da igreja é ensinar e observar os mandamentos de Cristo. É o terceiro pilar. Ensinar e observar os mandamentos de Cristo. Ou seja, ajudar os novos crentes a crescerem em seu entendimento da fé cristã e viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Quarto pilar, juntando Mateus e Marcos, o quarto pilar da grande comissão é fé e arrependimento. Fé e arrependimento. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o arrependimento de todos os pecados são fundamentais para o discipulado cristão. Quinto pilar é o pilar do batismo. Tanto Marcos quanto Mateus fala da expressão batismo, que nós sabemos é um ato simbólico. É um ato simbólico da identificação da morte de Cristo com a morte da nossa velha
natureza. E o sexto pilar é o pilar dos sinais e maravilhas, registrado lá em Marcos. Repetindo, para ficar didático para quem está anotando. Primeiro pilar, pilar da pregação do evangelho. Segundo pilar, o pilar do fazer discípulos. Terceiro pilar, o pilar de ensinar e observar os mandamentos de Cristo. Quarto pilar, fé e arrependimento. Quinto pilar, batismo. E o sexto pilar, sinais e maravilhas. Vamos para o primeiro tópico da nossa revista. E o primeiro tópico da nossa revista é a grande comissão. Esse primeiro tópico está dividido em 4 subtópicos. Primeiro subtópico. O que é a grande comissão? A grande comissão é o pedido. Sim ou não? Sim ou não, gente? É o mandamento. E mandamento tem que ser cumprido. É uma ordem, é um mandado. É o mandamento do Senhor para a sua igreja. Proclamar o evangelho a todas as nações. E aí a revista traz 2 coisas. Primeiro, que esse mandamento tem rastro no Antigo Testamento. E aí ele faz referência ao texto de Gênesis, onde Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E também faz referência a Isaías 45, 22, onde faz referência de que Deus quer que todos os povos ouçam o anúncio do Evangelho. Então, no Antigo Testamento já tem um rastro, já tem uma sombra, já tem alguma coisa falando dessa grande comissão. E depois, no Novo Testamento, essa grande comissão ela é fundamentada. Hudson Taylor, está aí na nossa revista lá, já chegando para o final do primeiro subtópico. Hudson Taylor foi um missionário inglês na China por 51 anos. E ele fala sobre a grande comissão a seguinte frase, está na revista aí. Ele fala a seguinte frase: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Queridos, a igreja que não faz missões, ela não é igreja. Faz parte da missão da igreja cumprir a obra missionária. O segundo subtópico da nossa lição, a questão cultural. Diz assim o segundo subtópico: o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, pronunciar o evangelho em uma cultura diferente. É o grande desafio da obra missionária. Aí a revista vai dizer assim, ó, preste atenção para quem está com a revista, separar isso aí. A revista vai dizer o seguinte: logo não devemos, em primeiro lugar, desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar. Não é isso que está aí na revista? Mas também, em segundo lugar, nem lhe imprimir a nossa própria cultura. Mas também, em terceiro lugar, entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Você lidar com outros povos é muito complicado. Por exemplo, eu, ali da cidadezinha de Iconha, eu era acostumado a ver os anúncios de... Às vezes na capital não tem muito isso, mas cidade pequena do interior ainda tem. Os anúncios de carro de som avisando que alguém faleceu. Né? E aí em Iconha dizia, depois do final do carro de som dizia: a família Paganini agradece a quem comparecer. A família Paganotti agradece a quem comparecer. São famílias italianas lá em Iconha. Né? Família Oliveira agradece. Eu cheguei na Bahia, estou vendo um carro de som passando, aí a família enlutada agradece. Aí passou
depois um outro carro de som falando de outra morte, a família enlutada agradece. Aí depois passou outro tempo, passou outro carro de som, a família enlutada. Eu falei, rapaz, mas só morre gente na família enlutada, rapaz. Eu chamei o diácono. Que família grande é essa nessa cidade, diácono? O diácono disse, por quê? Toda morte que passa é da família enlutada. Ô pastor, família enlutada é família em luto. Então, a família em luto ou enlutada agradece. Rapaz, eu tava comparando os sobrenomes de Conha com o sobrenome enlutado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente percebe que a gente precisa ter a nossa mente e entender a cultura do local. Eu já falei aqui, já para vocês, que eu procurei chup-chup e não achei de jeito nenhum, né? Mesmo enquanto estava todo mundo chupando, eu procurei, pastor já disse, chup-chup e não achava. Aí eu falei, aí o menino, você comprar onde isso aí? Ali, ó, naquela moça, eu falei, moça, me dê chup-chup aí. A moça, chup-chup, se respeita, rapaz. Você não é evangélico, rapaz? Eu falei, só, eu quero chup-chup. Aí eu falei, não, desculpa. Sacolé, ela saca o quê? Eu, sacolé. Você não tem isso não. Como é que não tem, rapaz? Eu acabei de ver o menino chupando ali. Ela disse, aquilo ali é sacolé. Aquilo ali não é sacolé, não. Aquilo ali é geladinho. Hã? Brasinha. Cada lugar tem um nome. Só que tá eu sem saber, de me dá aí chup-chup. Chup-chup. Teve um pastor amigo nosso que disse que chegou em São Paulo, né? Ele, rapaz, eu cheguei em São Paulo para ser maior vergonha. Eu, por quê, pai? Cheguei em São Paulo, cheguei na padaria e disse. Eu, de terno, gravata, indo ministrar no estudo bíblico de manhã, cheguei e disse, me dá um cacetinho aí. A menina olhou e disse, se respeita, você não é crente? Eu disse, o que eu falei demais? É pão de sal, ou pão francês. A menina, se respeita, mas você não é crente. Ele, desculpa. Então, em cada lugar, a gente precisa conhecer a cultura, porém, a nossa revista vai dizer, cuidado, porque, está aí na nossa revista, ainda no subtópico 2. Se por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom, amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada pelas ações demoníacas. Portanto, estamos prontos a pregar o evangelho, além de nossa fronteira. Preparemos para este desafio. A gente precisa respeitar a cultura, desde que a cultura não quebre o princípio de Deus. Exemplo, existe muita gente ainda que segue simpatias, crenças, superstições. Não, pastor, eu preciso respeitar a cultura. Não. Cuidado com essas crenças, superstições, que isso não faz parte de respeito à cultura. Por exemplo, eu anotei aqui algumas superstições que nenhum crente aqui tem. É só lá fora. Lá. Aqui nenhum crente tem. Mas nós temos superstições como chinelo de cabeça para baixo. Não pode deixar o chinelo de cabeça para baixo, senão a mãe morre. Passar debaixo da escada. Tem crente? Não, eu aprendi, não pode passar debaixo da escada, não. Quebrar espelho. Rapaz, se quebrar espelho desse azar, eu estava frito, viu? Hã? Gato preto. Bater na madeira 3 vezes. Essa aqui tem gente que vai arrumar problema comigo. Não vou nem falar essa aqui não. Vou falar não. Pode falar, gente? O noivo não pode ver a noiva antes do casamento, senão dá azar. Aonde é que na Bíblia tem isso? Mas a gente acredita e segue aí. Não, pastor, é melhor prevenir
do que remediar. Queridos, nós respeitamos a cultura, desde que não fira os princípios da palavra de Deus. Deixa eu contar até uma experiência que eu tive. Logo assim que eu cheguei na Bahia, logo assim, a nossa irmã missionária Luzia estava conosco nessa época. Alguém lembra da missionária Luzia aqui? Estava conosco, e aí ela fez amizade, ela é muito boa de fazer amizade, fez amizade com a comunidade e tal. Aí tinha uma irmã de outro ministério, de outra igreja, que fez amizade com a nossa missionária Maria Luzia, e de vez em quando ia nos visitar. Aí eu falei com ela, né? Falei, ó, sexta-feira temos culto, que Deus abençoe, aguardamos vocês. Aí acabou o culto, a irmã chegou para mim e disse, pastor, sexta-feira eu não venho não. Eu disse, por quê? Você não está sabendo não, pastor? Eu disse, eu não, sabendo de quê? Ela disse, porque e a Lorixá fulana de tal, e a Lorixá é o que o pessoal chama de mãe de santo. Aí a Lorixá fulana de tal disse que sexta-feira, 8 horas da noite, não é para ninguém sair de casa. Eu disse, por quê? Ela disse, porque vai passar um Exu fulano de tal. E que é para todo mundo ficar dentro de casa, que a rua vai ser dele. Eu disse, aí você não vem por causa disso? Não veio não, meu. Eu falei, irmã. E macumba pega crente, irmã? Sabe o que ela me respondeu? É, pastor, não pega, mas balança, né, pastor? Não pega, mas balança. Falei, você está precisando... E tem crente que diz isso. Tinha um louvor que eu cantava quando eu era criança, que o louvor era bem assim. Vou balançando, mas não vou cair, mas não vou cair, mas não vou cair, vou balançando, mas... Queridos, vocês estão precisando ler Bíblia. Vamos para a Bíblia? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não balança, não se abala, mas permanece para sempre. O diabo pode vir contra ti, meu irmão, nem te balançar, vai te balançar, porque você está firme como o monte de Sião. 46, Salmo 46 diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está contigo e você não vai ser abalado por mal nenhum. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Vamos lá. Terceiro subtópico. A ordem de fazer discípulo em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, não primariamente a países. A lição diz, um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua, uma cultura própria. Ou seja, dentro de um país pode ter mais de uma etnia. Por exemplo, nós estamos no Brasil. Mas o nosso pastor Oscar, está no meio dos índios, que eu não sei o nome da tribo. Como é que quem sabe o nome da tribo lá? Pataxós? Lá no meio dos Pataxós. Estão dentro de um país, mas a cultura, a etnia, eles têm às vezes as línguas deles que eles começam a conversar entre eles, a gente não entende não, meu irmão. É briga. Então, estão dentro de um país, mas com etnias diferentes. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse povo ainda não foi evangelizada. A pergunta que te faz é, será que isso não nos comove? Será que isso não mexe conosco? Vamos para quarto subtópico. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por meio
de pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24 e Atos 1. Pois ele é que, número 1, convence a pessoa do pecado. Número 2, regenera o pecador. E número 3, capacita os homens a confessarem Jesus como Salvador. A igreja só pode fazer missões através do poder do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, que é o texto que está aqui na nossa lição, mas recebereis a virtude. A palavra virtude aqui no original grego é dunamus. Mas recebereis a virtude, mas recebereis o dunamus. Daqui a pouco eu falo sobre o dunamus. O dínamos, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E porque você vai receber poder, você vai ser testemunha em tanto em Jerusalém, capital, Judeia, região, Samaria, região vizinha e até os confins da terra. Mas você só vai conseguir fazer isso se tiver revestido de poder. E é isso que a lição diz. Precisamos do Espírito Santo para, número 1, convencer, número 2, regenerar, e número 3, capacitar os homens. Nesse sentido, estão conseguindo acompanhar na revista aí comigo aí? Que às vezes eu pulo alguma coisinha. Neste sentido, estou no quarto subtópico. Neste sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Número 1, pregar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Diga, proclamar. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Número 2, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Número 3, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então nós temos 3 palavras aqui. Número 1, proclamar. Número 2, discipular. Número 3, integrar. Diga comigo, pode repetir para ficar didático? Número 1, proclamar. Número 2, discipular. Número 3, integrar. De novo, proclamar, discipular e integrar. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a toda criatura e em qualquer lugar. Estou me esforçando para conseguir completar a revista toda. Vamos lá para o segundo tópico. Missão transcultural. Afinal de contas, pastor Glaucio, o que é esse tal de missão transcultural? Definição do conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Todas as vezes que você... Acabou a água. Aqui, está aqui. Toda vez que você transpõe, vai além de uma cultura, você está transpondo a cultura que você pertence, é missão transcultural. Vamos para o segundo subtópico, onde diz sobre a visão transcultural da Bíblia. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis.
ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Gênesis 3:15 fala do juízo contra a serpente. Gênesis 3:15 fala do juízo contra a serpente. Gênesis 6, de 11 a 14, fala do juízo contra a humanidade. E Gênesis 12:3 fala sobre a bênção sobre todas as nações a partir de Abraão. Neste sentido, Missão Transcultural tem esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Olha agora o que a revista vai dizer. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra com a missão de expandir o seu reino para todas as nações. Essa igreja é uma igreja que sabe o que é missões. Essa igreja é uma igreja que tem uma visão missionária. E a visão missionária dessa igreja precisa continuar focado não apenas em missão local, mas em missão transcultural. A missão é a essência da igreja. Nós, como igreja, precisamos estar focados. O que nós, como igreja, estamos fazendo e continuando a fazer para ganhar os povos não alcançados. Nosso pastor presidente não está na casa porque ele está em viagem missionária. Essa é a chama dessa igreja. Vocês sabem por que o nome Missão Josué? Vocês sabem por que o nome Missão Josué? Hã? Enviados para servir. Quem sabe? Conquista. Missão Josué, enviados a conquistar. E tem um texto de Josué capítulo 13, meu pastor, se por gentileza. Josué capítulo 13, versículo 1. Que se nós somos Missão Josué, esse deve ser. Eu acho que teve uma conferência alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que esse texto foi um dos temas. Mas a gente precisa retornar para ele. Josué capítulo 13, versículo 1. Era, porém, Josué já velho. Espera aí, meu Deus do céu. Josué era velho. Lembra que quando Deus chamou Josué, Josué era um homem novo, forte, determinado, pronto para guerrear, para derrubar a muralha de Jericó, abrir Jordão. Mas agora no capítulo 13 ele está velho. Continua. Entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E aí, queridos? Deus chega para Josué e diz: Josué, eu te fiz uma promessa. Josué capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano. Eu te fiz uma promessa. Vê se é isso mesmo, pastor. Josué 1:3. Eu te fiz uma única promessa. Josué, lá no começo, Josué capítulo 1, versículo 3. Será o 3 ou o 4, mas eu acho que é o 3. Vamos ler os dois. 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, é só você pisar, colocar o teu pé, que eu te dou. Coloca o teu pé lá, meu Deus, e eu vou te dar. Só isso. Era só Josué fazer o quê? Deus, coloquei o pé aqui, eu quero aqui. Acabou. Deus, coloquei o pé aqui, eu quero aqui. Só que agora, no capítulo 13, Deus diz: Josué, eu te fiz uma promessa simples. Mas agora você está velho, cansado, entrado em dias, e ainda muitas terras
ficou para conquistar. A grande pergunta é: as terras que nós estamos para conquistar, já conquistamos todas ou vamos deixar passá-la? Deus chamou essa igreja como missão Josué para conquistar. E cada um de vocês não estão aqui nessa igreja por coincidência. Não estão aqui por acaso. Nada acontece por coincidência, nada acontece por acaso. É Jesus que direciona tudo. E Deus chamou essa igreja para conquistar a terra. E nós vamos conquistar. Quem crê nisso, levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor. Deus chamou nós para conquistarmos. Não apenas no Brasil, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo. Essa é a palavra profética para essa igreja. Missão Josué, missionários a enviar, enviados a conquistar. A missão transcultural enfrenta algumas barreiras. Terceiro subtópico do segundo tópico. Então, se encontraram aí? O segundo tópico é a missão transcultural. E o terceiro subtópico é barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar uma tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Letra A. Barreiras geográficas. São as novas nações, novas culturas. Outra barreira, letra B. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Letra C. Barreiras econômicas. Diferenças de moedas e comércio. Letra D, barreira linguística, as línguas nativas. E letra E, barreiras religiosas. Você vai encontrar islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. No caso nosso, eu e a Cleude, nós encontramos quando chegamos há quase 20 anos atrás em São Francisco do Conde, encontramos apenas 45 terreiros de candomblé registrados, fora os não registrados. Eram 45 terreiros registrados, fora os não registrados. Então vamos encontrar essas barreiras religiosas. E é necessário tomarmos cuidado para não praticarmos o sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é quando eu tento adaptar o evangelho à realidade cultural e religiosa do lugar, para tentar trazer aquela pessoa para perto. Deu para entender ou não? Eu tento fazer com que a minha religião, minha fé religiosa, fique mais parecido com a dela, para ver se eu atraio ela para cá. Aí para eu trazê-la, não, a partir de agora a gente vai todo mundo tocar tambor, usar branco, só para tentar atrair eles para cá. E temos que tomar cuidado com essa sincretização, de querer adaptar o nosso evangelho para fazer com que o outro apareça. Essas são algumas barreiras. Eu não sei se vocês já ouviram o pastor Oscar falar que ele foi num país, eu não lembro qual foi o país também, não sei se o país era árabe, mas se eu não me engano era árabe. E ele chegou no quarto, e o quarto de homem era rosa e o de mulheres era verde. Lá, quarto de homem é rosa e quarto de mulher é verde. E, segundo ele, falou, eu não vou contar como ele conta, mas é mais ou menos assim. Uma pessoa, um garçom, alguma coisa assim, foi preparar o chá, estava esquentando a água e pegou uma hortelã e mastigou. Alguém já ouviu essa história? Posso ficar contando? Começou a mastigar a hortelã e fazendo o chá. Aí, de repente, quando a água ficou já quente, ele pegou o hortelã mastigado, botou na água, mexeu e disse, toma. Era o chá mais hospitaleiro daquele local. Hortelã mastigada. Toma. E o pastor Oscar teve que tomar. Senão ia ser desfeita. E aí, quantos estão prontos para tomar a hortelã mastigada? Diga aleluia.
as barreiras culturais e que nós precisamos estar prontos para lidar com elas. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Nesse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Diga comigo, as missões transculturais. Diga comigo em voz de quem almoçou. Ah, não sei se você almoçou, de quem tomou café e quer almoçar. Diga, as missões transculturais passa pelo desafio cultural dos povos nativos. A gente precisa entender que a gente precisa estar pronto para lidar com essas questões culturais. Terceiro tópico da nossa revista. Estou me esforçando para valorizar bastante a revista para você que não tem, adquiri-la. Terceiro tópico da nossa revista. A visão global do Evangelho no mundo. Primeiro subtópico, a evangelização e discipulado. Mateus 28, 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é em primeiro lugar, ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. É uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Em segundo lugar, missão não se dá em apenas um ato, um momento. A gente sabe que as pessoas às vezes acham que fazer missões é simplesmente ir, botar uma caixa de som e pregar. Isso faz parte da pregação do Evangelho. Nós vamos ver isso no próximo. Mas missão é discipular, é fazer discípulo. Eu não sei se vocês sabem, mas não seria demérito nenhum, demérito nenhum. Se quando eu e Cleude saíssemos da Bahia, se outro pastor tivesse assumido no nosso lugar, não seria demérito nenhum. Pastor Robson, mande um pastor para cá, para ficar no nosso lugar, não seria demérito. Mas, mesmo assim, pela graça de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus, quem hoje está no meu lugar e no lugar da pastora, é um casal que começou com a gente com 11 anos de idade. Eles chegaram lá com 11 anos, ele e ela. Ele veio de outra igreja com a mãe dele. A mãe aceitou Jesus, ela aceitou Jesus. Eu batizei, discipulei. E hoje, quem está na Bahia, não seria demérito nenhum se um pastor fosse lá. Mas para a glória de Deus, nós conseguimos sair de lá e deixar alguém de lá como pastor dirigindo a igreja. Começaram com 11 anos com a gente foi discipulando, eu batizei, eu casei, consagrei e ficaram lá. Isso é fazer discípulo. Algumas pessoas às vezes, isso também não tem problema, às vezes eu gosto muito de cruzadas. Gosto muito de cruzadas. O grande homem das cruzadas das Assembleias de Deus, infelizmente faleceu, foi quem souber ganha um bombom. O grande homem das cruzadas das Assembleias de Deus, Pastor Bernard Johnson. Pastor Bernard Johnson, ele fazia cruzada, mas pastor Jonas sabe, antes de fazer a cruzada, ele passava com a equipe dele uma semana treinando obreiro. E aí, ele preparava a igreja para quando a cruzada acontecesse, a igreja estivesse pronta para receber aquelas almas. Porque não adiantava ele vir, fazer uma cruzada bombástica, pregar, vir um monte de alma para frente e depois ia fazer o que com essas almas? Então o pastor Bernard Johnson vinha com a equipe dele vinha na frente. Uma das pessoas que eram mestre na equipe do pastor Bernard Johnson era pastor Antônio Gilberto, era uma das pessoas que dava seminário de treinamento de obreiros. Dava seminário, treinamento de obreiro, evangelismo, discipulado. Depois deixava a igreja uma semana pronta sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre cuidar de almas. Aí o pastor Bernard Johnson vinha, fazia a cruzada, arrebanhava as almas.
aí a igreja estava pronta para pegar aquelas almas e cuidar. Isso é pregar o evangelho e discipular. Essa é a função de pregar o evangelho e discipular. Mateus fala sobre fazer discípulo e Marcos fala sobre pregar o evangelho. Aí a revista diz assim: evangelização e discipulado não são excludentes, mas são duas faces da mesma missão. Não adianta dizer, não, eu gosto de cruzado, eu gosto de pregar o evangelho. Não, eu gosto de fazer discípulo, eu gosto de ganhar. Não, as duas coisas precisam andar junto. Pastor Taylor Osborne, grande missionário na África, também fazia a mesma coisa. Ele fazia cruzadas, mas também fazia treinamento de obreiros. O que faleceu recentemente agora, o maior evangelista de todos os tempos, Reinhard Bonnke. Um homem que em uma cruzada de 7 dias, ganhou 1 milhão de almas. Pastor Reinhard Bonnke. Ele fazia cruzadas, enchia estádio na África, mas ele ficava ali, a equipe dele ficava ali treinando obreiros, capacitando igreja para fazer a obra missionária. Então, pregar e discipular, as duas coisas precisam andar juntos. E finalmente aqui no segundo subtópico da visão global do evangelho no mundo, arrependimento e capacitação. A igreja precisa pregar o arrependimento. Isso ela prega falando sobre o perdão dos pecados, que Cristo veio para redimir o homem, mas esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, sobre o poder de Jesus. Lembra que eu falei com vocês que em Atos 1:8 diz sobre o dínamos, mas recebereis o dínamos e ser-me-eis testemunhas. A palavra poder ali, a palavra virtude ali é dínamos. Dínamos é uma energia atuante. Da onde vem a palavra dinamite? Da onde vem a palavra dinâmico? É da onde vem a palavra dunamos ou dínamos. Recebereis um poder de dinamite, um poder dinâmico. Essa igreja, a missão Josué, é uma igreja que Deus chamou para trabalhar no dínamos dele, para trabalhar no poder dinâmico. E só no poder dinâmico de Deus que nós conseguimos vencer. Só no poder do Espírito Santo. Gente, Deus tem um mistério poderoso com a missão Josué. Alguém crê nisso? Você acredita que o gerador ainda está ligado? Não. Sentimos primeiro. Quantos acreditam que o gerador ainda continua ligado? Levante a mão da glória a Deus. Eu cheguei aqui há mais de 20 anos atrás, cheguei para estudar. E é aqui que eu conheci a pastora Cleude. Eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, para estudar, para ser enviado para o campo missionário, e eu comecei a olhar e falei, gente, que negócio é esse? A maior, não vou dizer a maior, né? Na minha opinião a maior igreja missionária do estado do Espírito Santo. Qual é o bairro que a maior igreja missionária do Espírito Santo está inserido? No bairro Jardim América. O Jardim das Américas. E nesse bairro, olha o nome das ruas. Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Canadá, México. Gente, Deus tem um negócio com essa igreja. Eu estou todo arrepiado aqui agora, viu? Vocês creem que cada bairro desse é uma nação que Deus quer dar para essa igreja? Não, pouca gente creu. Você crê que isso é profético? Cada bairro desse com esses nomes é uma nação que Deus quer dar para essa igreja?
Eu moro na Venezuela. Alguém mora em outro bairro? Hã? Jamaica. Outra rua. Na Amazônia. Você mora no Paraguai? Moro no Paraguai. Eu moro na Venezuela, Amazonas, Jamaica, Bolívia, Colômbia. Hã? Costa Rica. Deus quer, Rua Chile, Deus quer dar a cada um desses países ou estado, porque tem nome de estado também, tem São Paulo, tem nome de estado. Deus quer dar esses estados e esses países para esta igreja. Porque Deus chamou essa igreja para ir até os confins da terra. Alguém crê nisso? Ou eu vou fazer um negócio que eu estou sentindo aqui. Porque como é que começa? Lembra o texto que o pastor aqui leu, que eu pedi para ele ler? Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Então, se Deus te colocou naquela rua, com aquele nome, é para você orar por essa nação. E eu vou convidar a todos para ficar de pé, em nome de Jesus. Eu moro na Venezuela, eu vou orar pela Venezuela. Quem mora no Uruguai vai orar por Uruguai. Quem mora na Paraguai vai orar pela Paraguai. No Chile, na Amazônia, como é que é o nome mesmo? Na Jamaica. Eita, que se Deus me dá a oportunidade de pregar na Jamaica, rapaz. Pregar lá no reggae. O povo soltando o reggae, eu pregando. Deus tem algo grande conosco. Essa lição até os confins da terra tem tudo a ver com a visão que Deus deu a essa igreja. Dá um sol aqui, meu irmão. Eu falo sol só para parecer que eu entendo, viu? Não entendo nada. Pastor, eu não moro em rua nenhuma que tem nome nenhum. Deixa Deus soprar o nome de uma nação no seu coração agora e você ore por ela. Eu moro em outro bairro, não tem nome de nação nenhuma, de estado nenhum. Deixa Deus colocar alguma nação e começa orando. Começa orando. Levante as tuas mãos para os céus. Você pode começar a orar? Você pode começar a clamar? Pastor Lindomar, pode nos conduzir na oração, por favor? Ore, eu vou orar pela Venezuela. Ore por uma nação. Ore por um lugar que Deus te entregou. Deus colocou no meu coração orar pelos países sul-americanos. Aleluia. Você também mora em outro lugar que não tem nome de estado nem de país. Ore por um continente. Ore por um estado brasileiro. Mas nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, porque nós somos chamados com este propósito. Amém? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e clame com amor. Glória a Deus. Clame com misericórdia. Aleluia. Senhor nosso Deus, somos a tua igreja, teu povo escolhido, a qual o Senhor tem colocado uma ação, Senhor, em nossas mãos. Nós somos chamados para fora do mundo, não para se afastarmos dele, mas para olharmos de fora para dentro, com olhar de compaixão e misericórdia. E é com este olhar, com esta visão, que nós agora, Senhor, levantamos o nosso clamor e intercedemos, Senhor meu Deus, pelos países, pelas nações, pelos povos, pelas línguas, pelas etnias, Senhor, pelas culturas diversas que neste mundo se encontra, mas que todos eles têm algo em comum, que é a necessidade de conhecer o teu evangelho, que é a necessidade de conhecer a tua palavra, que é a necessidade de conhecer a ti, Jesus, o Salvador deste mundo. Portanto, agora, nós, Senhor, cada um de nós, estamos apresentando um país, uma nação, um estado, Senhor, diante de ti agora. Eu apresento os países da América
América do Sul, eu apresento, Senhor, os países sul-americanos, eu apresento diante de Ti, Pai, as nações vizinhas ao nosso Brasil, países que necessitam de compaixão e de misericórdia, e cada um dos Teus servos agora apresenta também um país, Senhor, e nós clamamos a Ti, que o Senhor agora incline-se, Senhor meu Deus, e contempla os povos que estão dispersos, Senhor meu Deus, por esta terra, povos, pessoas, famílias, almas que ainda, Senhor, estão debaixo da opressão demoníaca, embaixo da opressão de Satanás, enganados, Senhor, por religiosidade, Senhor meu Deus, que tem conduzido eles à perdição, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora colocamos o nosso pé em todo lugar espiritualmente agora, espiritualmente, nós colocamos o nosso pé na face da terra e declaramos: a terra é do Senhor. Liberta, Senhor, salva, transforma, cura, oh Deus, opera maravilhas, mas para isso, Senhor, é necessário que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, famílias, ministérios, para se colocarem diante do Senhor e aceitar este desafio, aceitar este chamado. Eis-nos aqui, a igreja do Senhor. Levanta-nos, levanta-nos, levanta-nos e envia-nos para pregar o Teu Evangelho a todas as criaturas, para que eles se tornem filhos, 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 para que eles se tornem filhos. Ramandaramanaga subiando, Ramandaramanaga somandarabai. Oh, maravilha! Missão Josué, missionários a enviar, enviados a conquistar. É fácil. Missão Josué, missionários a enviar, enviados a conquistar. Dá pra aprender, hein? Missão Josué, missionários a enviar, enviados a conquistar. Missão Josué, missionários a enviar, enviados a conquistar. Se você crê, dê 3 bravos de glória. Número 1, diga glória a Deus. Número 2, glória a Deus. Número 3, aplaude ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja. Pastor Glaucio, eu fiz as minhas anotações aqui, tá? Você falou e eu anotei, tá? Anotei um bocado de coisa aqui, ó. E os irmãos aqui no chat estão exatamente antenados aqui com a lição, com a aula, com tudo que foi feito aqui, ó. A irmã Terezinha, ó, mora na Rua Equador, tá orando pela Rua Equador. A irmã Luzeni, ó, na Bolívia, na Rua Bolívia, orou pela Rua Bolívia. E eu creio que muitos outros irmãos acompanharam também pela transmissão, que estão acompanhando pela transmissão, estiveram aqui junto conosco, com a igreja, orando. Essa oração poderosa que o pastor fez aqui. Louvado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Deus. Aleluias. Que benção. Glória a Jesus. Que festa. Festa espiritual. Glória a Jesus. Um ensino poderoso. Manifestação da presença de Deus, da glória de Deus nesse lugar. Glória a Jesus. Aleluias.